Também não se sabe a espécie dele. Tá no meu terrário aquário. Eu recebi 2 toquinhos, ambos desenvolveram. E ele fica assim, gente, ó, esse formatinho. Pelo visto, então, os 2 toquinhos vão ficar nessa estrutura aqui. Foi comprado pelo Roberto Burle Marx em 1949, numa sociedade com o irmão dele, porque ele precisava de um espaço para poder abrigar a coleção de plantas que ele começou ainda quando tinha 7 anos de idade. Essa coleção está abrigada aqui, são mais de 3.500 espécies de plantas tropicais que ele colecionou ao longo da sua vida, fazendo diversas expedições em busca dessas plantas, para que ele tivesse uma variedade para compor os seus jardins, uma nova paleta. Esse espaço, além de ser o lugar que abriga a coleção botânica do Roberto Burle Marx, também foi um lugar de experimentação. Então o sítio foi o grande laboratório que o Burle Marx teve ao longo da sua vida. A partir das experiências realizadas aqui no sítio, é que se deu origem ao Jardim Tropical Moderno. Esse é o grande motivo também da nossa candidatura a Patrimônio Mundial, né? O valor excepcional, universal do sítio é por conta dessas experimentações, é por conta da variedade e da importância dessa coleção botânica paisagística. Quando ele comprou a área, tudo isso aqui era uma grande plantação de bananas, de frutíferas, na verdade. Então, tudo que se vê plantado aqui hoje foi plantado pelo Roberto com a ajuda de seus funcionários. Além da plantação de bananas, uma capela do século XVII em ruínas e parte da casa dele que ele foi ampliando ao longo do tempo. Também depois ele fez a construção da cozinha de pedra, que é o espaço para poder realização dos eventos, né, onde ele oferecia almoços, jantares, fazia suas festas. E também temos o ateliê casa, que foi uma última construção, um espaço que ele fez mais amplo para poder trabalhar, mas que não foi utilizado, isso a gente vai conhecer lá em cima. Todas essas edificações, elas são visitáveis. Visitante, para vir aqui, ele precisa fazer o agendamento da visita. Hoje, só através do e-mail. Por conta do período da pandemia, nós estamos recebendo cerca de 5 visitantes por educador, como protocolo de segurança. Então, você agenda a visita, que vai de terça a sábado, na parte da manhã e na parte da tarde. O ingresso custa R$10 por pessoa. E é um tour todo orientado pelos educadores do sítio, em média aí de 1h30 a 2 horas de visita. Sensacional. E todos os sombrais são visitáveis? Então, normalmente só o maior dos 7 sombrais, que é o Grazela Barroso, é o sombral que é aberto à visitação. E aí também por conta da pandemia, por ser um espaço mais apertado, ele não está aberto no momento. Mas geralmente a gente visita o Graziella. Eu sei que ele foi incluindo as plantas por aqui durante os anos, certo? Certo. E quantos anos foi mais ou menos que ele levou? Olha, de 49, quando ele comprou o sítio, até 94, que foi o ano em que ele faleceu, ele trabalhou no sítio durante todo esse tempo. E hoje o que a gente faz é manter essa coleção botânica. Vocês reproduzem também? A produção de mudas ela é muito pontual, né?
A gente tenta reproduzir algumas espécies que são mais raras e o excesso de produção, em alguns casos, ele é colocado à venda para visitantes. Legal. Vocês têm uma equipe aqui para fazer essa manutenção de doença, de tirar mato, enfim. Então, como é que é são esse mais processo? de 30 jardineiros que tomam conta do acervo, mais uma agrônoma, que é responsável pela fitopatologia das plantas. Que foi a Sandra, né? Que foi a Sandra, que vocês Legal. conheceram. E o Marlon, que é o nosso biólogo e paisagista responsável pelo paisagismo do sítio. Eu queria dizer que a visita ao sítio é uma visita que é extremamente prazerosa para todo mundo que vem para poder conhecer. Imersiva, contemplativa. Contemplativa, gente. Olha que sensacional essa palavra que eu uso tanto. Exatamente. Então, eu acho que é um espaço que vale a pena ser visitado por todo mundo. Gente, é natureza extreme, assim. Eu achando que minha casita era extreme, mas isso aqui é um volume e uma grandeza, gente. Acho que é o trabalho da genialidade de uma vida inteira, né? Eram tempos diferentes. E que ele conseguiu realmente transformar a visão que a gente tinha das plantas tropicais, principalmente da nossa flora, né? Em fazer a introdução de espécies brasileiras, um país com uma biodiversidade tão gigantesca, eu acho que não há nada mais justo do que a gente introduzir isso no dia a dia do brasileiro, que foi o que ele fez em muitos parques, em muitos projetos paisagísticos. Ele mesmo falava que ele sabia que não ia haver o progresso, o desenvolvimento, a forma plena, a planta na forma em plenitude, né? Ele tinha essa consciência. O jardim é uma obra de arte que é para você acompanhar o desenvolvimento. Projetos paisagísticos que são entregues completamente prontos, eu acho que não existe. Então é um desenvolvimento ao longo do tempo para você entender como é que funciona cada uma dessas espécies, né? O lugar onde se coloca, como se rega, qual é a luz, qual é o vento. Então tudo isso faz parte da composição de um jardim. E o Burle Marx ele entendia muito bem por conta dessa observação que ele fez ao longo da vida. E saber que não se entrega esse jardim para o proprietário ou para o parque público completamente pronto. Realmente. A gente está passando aqui entre ágaves, né? E, são coisas assim... Isso, aqui é uma área onde a gente fica bastante plantas que são de ambientes mais secos, né? Sol, né? Sol pleno. Sol pleno, o terreno é rochoso, também. A camada de substrato ela é pequena. São plantas que não têm grandes exigências. Então a gente tem agaves, cicas, eufórbias. Então essa aqui é a área de plantas de sol pleno mesmo. Aí, gente, a casa do Roberto Burle Marx. Esse jardim que eu queria ver com as... Olha, como chama essa espécie mesmo, Marco? As bromélias, gente. Essas bromélias aqui, ó, de sol, ó. As bromélias no muro. Nossa, é muito legal. Imagina morar numa vibe dessa. É uma coisa que ele falava muito da questão da composição do jardim, é isso, né? Quando você tem um indivíduo, né, você vê aquela... Mas quando você bota isso em massa, Sim. no conjunto, o destaque da espécie ela acaba sendo bem maior também.
Burle Marx ele não era botânico, mas durante essas expedições que ele fazia em busca de plantas para poder utilizar no jardim, ele descobriu algumas espécies que foram, esqueci o nome agora? Descritas? Descritas e o nome em homenagem ao Roberto. Uhum. Então aqui a gente tem 2 exemplares, né? Foram mais ou menos 50 espécies, dessas 20 levam o nome em homenagem ao Roberto. Então aqui em cima a gente tem a Dickia Burle Marx e embaixo a Orthophyton Burle Marx. Ele, na floração, ele fica com centro cor-de-rosa, lindíssima. Só Com as flores brancas. que acabou de passar a flor. A flor Fazem preta. parte das bromeliaceae? Sim, sim. Ele curte umas carrancas, gente. Olha só, isso aqui tá muito em desuso hoje em dia. Pelo menos no sudeste e no sul. Uma foi navegada, que é aquela sem pintura. É original do mestre Bixiba Guarani. Ah, que lá caiu no mar, então. Essa ficava na proa de um barco. Ah, de um barco. Você sabe por que eles usam isso? Sim, na proa dos barcos? Sim, para espantar os espíritos, as energias, os espíritos, né? Exatamente. Negativos e tal. Mitos das antigas. Então era aqui que o Burle Marx fazia as farrinhas dele. Ele era bastante festivo, né? Gostava de juntar a galera e fazer as festas. É bom a gente ter esse referencial de um cara de décadas atrás que quebrava bem os padrões, as caixinhas, né? Vamos lá pra varanda então. Então, plantóides, essa concha aqui, ele colocava no centro da mesa na hora de servir almoço, jantar, e colocava comida aqui dentro, frutos do mar, às vezes, enfim. Ele usava essa conchona aqui para ser a bandeja ornamental, totalmente exótica, quebrava a expectativa de todo mundo, né, no primeiro contato. E ele colocava o prato principal aqui. Gostava muito de gastronomia também. Ah. Tem um livro publicado com as receitas dele, que é Uma Mesa com Burle Marx. Ah, ele cozinhava então. No livro, além das receitas, a toalha da mesa que ele pintava para poder receber esses amigos e os arranjos que ele fazia com flores e frutos tropicais. Muito legal. Vamos ver a fonte daqui de cima. Gente, esses tachos de cobre, obviamente está todo envelhecido, oxidado. Ele era utilizado para produção de doces em geral, certo? E ele resolveu adaptar esses tachos para criar esses suportes para as plantas aqui da varanda, né? No caso, o Anthurium brownie. Tem mais tachos aqui, ó. Tachos para fazer alimentos e tal. Essa coisa da adaptação de elementos, né, para compor e ornar com as plantas. Pedra sabão, tipo de pedra. Bem legal. Os indígenas brasileiros usavam muito esse tipo de panela. Carrancas. Minha infância, na casa da praia eu tinha carrancas. Carranca na frente da casa mostra que ele tinha alguma fé, né? Alguma crença. Ele dizia agnóstico.
Então aqui, esse aqui era um lugar onde ele usava para poder pintar, né, grandes telas, as toalhas de mesa, a mesa estava manchada de tinta que era realmente usada pelo Roberto. E aqui chama a atenção que o sítio passou por um projeto de requalificação, onde a gente atuou em diversas frentes para poder receber também melhor os visitantes. Então uma das questões trabalhadas foi a acessibilidade. Então a gente tem réplicas táteis, tanto do quarto do Roberto, réplica da capela. Isso aqui é um pedaço, um trecho da toalha da mesa que está na sala de jantar, em que a gente fez essa réplica tátil para que o visitante com deficiência visual pudesse entender um pouco qual era esse traçado do abstrato do Roberto Burle Marx. Bem legal, gente. Réplica tátil. Então, além das réplicas, sinalização, carrinho elétrico também nós recebemos, para quem tem dificuldade de mobilidade. Rampas, né? Rampas, a adaptação com rampas, mapa tátil, tanto do sítio quanto da casa, e audioguia com versão em português, inglês, espanhol, videolibras e audiodescrição. Então, o pessoal pode entrar com fone de ouvido aqui, então, ouvindo a locução, né? Aqui uma imagem do busto dele. É cobre isso? É, né? Bronze, né? Bronze. Esse foi feito por um artista de Portugal, Lagoas Henrique. E os lustres, né? É um trabalho que ele fazia. E hoje ele é restaurado pelos jardineiros que aprenderam a fazer com o próprio Burle Marx. Então, alguns dos jardineiros que ainda trabalham no sítio estão aqui desde a época em que o Roberto era vivo, que o Roberto Burle Marx era vivo. Na época que ele doou o sítio para o governo, em 1985, uma das condições era de que seus funcionários se tornassem funcionários federais. Isso para poder assegurar o emprego desses funcionários e a manutenção do sítio como ele ensinou. Então, os lustres são restaurados por esses jardineiros de tempos em tempos. Isso tudo é um material que é retirado, colhido aqui dentro do sítio mesmo. São fruto seco, cachos de palmeira, cabaça, tentilância, coité, sapucaia e estíftia. E que em dias de eventos, por exemplo, o Roberto enfeitava com flores frescas. Roberto Burle Marx. Parece mesmo Roberto, não pode. Simval, ele é um dos caras? Simval é uma das pessoas que restaura o lustre. Que legal. Faz os arranjos. Quando tem casamento na capela, por exemplo, ou algum tipo de evento na capela, a gente faz a ornamentação com plantas também colhidas aqui dentro do sítio, para casamento, ou batizados, ou procissão de Santo Antônio. Dia 13 de junho, o santo da capela, a capela é de Santo Antônio da Bica, então é feita uma ornamentação para que a gente receba a procissão que vem do portão até a capela. Os azulejos também foi ele que pintou. É mesmo? Olha só a relação dos azulejos com os platicérium aqui, gente. Lindíssimo. Coriáceums. Que parte da casa dele é aqui? Aqui a gente está chegando na cozinha de pedra. Ah, tá. Que era o lugar de eventos. Mas olha os antúrios que na natureza vivem em cima de pedras, como ele reproduziu no jardim. Aham, sim. O ambiente bem drenado. Coriáceum esse aí, né? E também a pedra tem a função de absorver a energia do sol. As plantas gostam do calor. Ah, sim. Para aquecer, né? Sim, sim. Olha só, gente. Característica marcante dos taumatófilos. E olha o tamanho da raiz aérea. É quase que um caudex de um filodendron. Quase não, com certeza tem. Olha isso. Saindo assim. A estética super orgânica. Parece, gente, parece um bicho, olha, se você for pensar. Os filmes de alienígena podem se inspirar um pouco nesse conceito, olha.
Ele tinha muito a ideia de reproduzir a natureza nos espaços urbanos e tal. Uma cicadaça aqui, gente. Porque, gente, ó, é duro, espinhento. Os animais não vão querer se aproximar muito dela, não. Você acha que é macio, gente? Mas é uma pedra isso aqui. É uma casca fininha. Você serra ela e faz utensílios, né? Põe duas metades. Interessante. Mais o tacacá que se toma. Um mar de monstera deliciosa. Ele e o Guilherme Siegfried, que era o irmão mais novo dele, ficaram 2 anos procurando um terreno que fosse adequado para poder abrigar a coleção que ele queria. Então precisava ter essa clividade para ter diferentes microclimas, um terreno com rochas para coleção de plantas rupícolas e água para poder tanto irrigar a coleção toda quanto para ter as plantas aquáticas. Então, a gente tem diversos trabalhos do Burle Marx reaproveitando pedras de prédios que eram demolidos, principalmente lá no centro do Rio. E aí, na década de 80, informaram a ele de que iam demolir um depósito de café na Praça Mauá, lá no centro do Rio. Então ele foi lá e fotografou a fachada desse entreposto de café, numerou todos os arcos, desmontou lá, trouxe para cá e montou exatamente como era essa fachada. Depois ele construiu a parte de dentro, tem um estilo mais moderno, e aí justamente para fazer o contraste com o estilo antigo dos arcos, esse é o ateliê casa, né? Um ateliê bem maior, onde aqui, além de pintar, ele queria oferecer cursos de botânica e de paisagismo e a estrutura de uma casa também. Era uma opção, um espaço para ele poder ficar. Ficou parcialmente pronto em 94, ele viu tudo pronto, mas nunca chegou a utilizar o espaço, porque ele morreu pouco tempo depois da inauguração. O projeto de arquitetura é do Acácio Gil Borsoi e a decoração da Janete Costa. Mas ele viveu até 90 e quantos anos? Com 84 anos. Nasceu dia 4 de agosto de 1909 em São Paulo. Veio para o Rio de Janeiro aos 3 anos de idade e faleceu aqui no dia 4 de junho de 1994. Então, gente, quem tiver problemas com insetos aqui,
taturanas, formigas que realmente picam, pode acontecer de ser parte do rolê. Porque, não, é importante dizer, porque o contato com a natureza é extreme, né? A umidade é muito alta, a abundância e a concentração de vegetação é real. Eu tô para ver um lugar estruturado pelo homem que seja tão abundante e tão concentrado de vegetação, assim, eu não tenho referência disso. É demais, assim, né? E como o trabalho dele é de longa data, as árvores, as plantas, elas estão realmente em tamanhos assim que é difícil de encontrar por aí, né? Uma coisa ou outra você encontra, mas essa variedade toda, nesse tamanho, nessa abundância, não sei se existe no Brasil, para falar a verdade. Botânicos têm coleções que são botânicas científicas. É um lugar de pesquisa botânica. É diferente da coleção botânica do sítio. Aqui tem uma coleção botânica paisagista, toda voltada realmente para a questão ornamental. É uma coleção de grande importância botânica, realmente, por conta da variedade dessa coleção, por conta da maturidade que essa coleção tem, isso é importante também. Mas a função dela é diferente, então a organização deixa ela mais bonita, vamos dizer assim, não pode agradável aos olhos. Em outras palavras, o Burle Marx ele escolheu exatamente onde pôr cada planta, cada espécie, foi tudo pensado, né? Então o resultado estético é realmente impressionante, né? Na verdade, quando ele era vivo, isso não era estático. Então ele colocava, por exemplo, o conjunto de bromélias aqui e falava, olha, ficou bonito, interessante, perto dessa palmeira, desse lugar, mas tira essa daqui agora, põe pra lá, aquela de lá, põe pra cá. Então, essa experimentação que a gente citou no começo, a função do sítio era exatamente essa. Então, o sítio nunca teve um projeto paisagístico, né? Ele sempre foi uma evolução desse conhecimento, do estudo que ele fazia com a coleção botânica dele. Ele sempre dizia que jardim é uma obra de arte dinâmica. Exatamente. Né? Olha essa ribanceira, gente. Com certeza a lente não vai passar a sensação do ângulo, da concentração e tal. Mas a gente está aqui numa ribanceira, num decidão. E é incrível ver isso, assim. É bonito demais, assim. Obviamente a gente percebe que teve intervenção humana, mas é muito incrível ver o contraste assim existente, sabe? Então agora a gente tá falando um pouco mais da questão estética, né? Saindo um pouco do conceito urban jungle e mais da ideia de arte, associar arte com paisagismo, né? Esse aqui é um gênero pétrea, dois cultivares diferentes, uma de flor roxa e outra de flor branca. E ele, o Burle Marx, tratava desses contrastes. E essa espécie aqui tem uma folha bem engraçada, dá uma olhada só. Aparentemente não tem nada demais, mas no toque é uma lixa, gente. É bem interessante. Essa é uma escadaria que leva até o portão de entrada do sítio. Então desce os 45 metros que nós subimos pela rua. São 408 degraus. Então aqui para descer você tem que ter cuidado e atenção com o espaçamento que existe entre os degraus. Tá, gente? Então vocês vão ver o fly tombar. Pelo que eu entendi, vão ter degraus com formatos bem inesperados, né? Alturas e formatos inesperados. Isso estava construindo quando eu cheguei no sítio. Por enquanto tá tudo bem. Esse tour que você mostrou pra gente, esse circuito, foi elaborado por vocês? Na verdade, quando eu cheguei aqui, esse já era o circuito da visitação mesmo. Tá, mas não foi idealizado por ele, não? Não. Tá. Realmente, os degraus têm alturas diferentes, por isso tem que prestar atenção. A gente subiu 45 metros em rampas de paralelepípedo. E agora a gente está descendo o morro. Olha que contrastante, gente. Bromélia de um lado e Thaumatóphyllum de outro. Gente, é realmente uma manutenção, viu? Vocês falam da minha casinha,
É o que eu brinco. O tanto que eu tenho de planta lá em casa não dá o trabalho de um filho, pode ter certeza. Agora esse jardim do Burle Marx, gente, vou te contar, hein? Por quê? Porque tem muitas áreas sinuosas, não é um plano. A gente está aqui meio que numa encosta da serra, então tem situações de relevo muito diferentes. Mas também é o que ajuda demais a ele ter transformado essas encostas aqui em verdadeiros painéis artísticos. E ao invés de usar tinta, ele usou uns 30 graus aqui, mais ou menos. Eu tô filmando de baixo para cima. São pinturas, né? Ele usava as plantas para criar formas e texturas e cores. Ele utilizava grupos de plantas, né? Não só unidade. Batendo o olho aqui, gente, isso acho que a câmera vai captar. Parece um mar, parece um tapete, eu não sei. Tem movimento, assim, sabe? Ele usou essas folhagens com nervuras retilíneas, né? Longitudinais, dá uma sensação de movimento, de pintura, de mar, de onda. É uma coisa assim realmente criativa, né? Inventiva. Esse corte reto aqui, de repente esse avistamento enquanto você está descendo. Diques prateados, tá vendo? São 408 degraus. E quem não tiver o joelho bom, desistam. Nossa. Bom, isso aqui é raiz aérea, vamos ver. Nem olhei para cima ainda, hein? Eu nem olhei para cima. Atenção, raiz aérea volumosa do que? Tem um volume de Klotskiana numa árvore aqui, esse tronco aí deve ter o quê? Uns 12 metros talvez. Vou mostrar para vocês aqui. Superamos os 408 degraus e creio eu que a gente esteja terminando o circuito. Mostrar só uma árvore antes da gente finalizar. Ela não é de Urban Jungle, mas acho que ela sempre merece ser apresentada.
Bom, gente, eu queria muito agradecer pela visita do Fly. Foi um passeio ótimo, né? O dia tá bonito, um pouco nublado, mas ainda assim tá bonito. E convidar vocês para que venham conhecer o sítio Roberto Burle Marx, esse lugar maravilhoso aqui em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Não deixem de marcar a sua visita. A gente tem um site, tem página no Instagram e Facebook também. Então, muito obrigada e aguardo vocês.